Há cerca de 2 meses, foi notado que o vírus que provoca a Covid-19 vem se multiplicando. Além disso, foi lançado um estudo que mostra a reinfecção das pessoas uma, duas, até 3 vezes por ano. Para falar sobre esses casos, convidamos a infectologista a doutora Joana Dark, a nossa entrevistada de hoje. Doutora, é um prazer recebê-la. Boa tarde, o prazer é meu. É sempre um privilégio estar aqui comentando um pouco sobre temas tão relevantes. Perfeito. Bom, doutora, a primeira pergunta da nossa entrevista é por que mesmo depois do avanço da vacinação contra a Covid-19, os casos da doença continuam aumentando? Então, a gente sabe que algumas variantes, elas acabam produzindo o que a gente chama de escape imunológico. Então, mesmo após você ter se infectado ou ter vacinado, você pode se infectar outras vezes. A diferença agora é que assim a gravidade, letalidade, possibilidade de hospitalização tem reduzido muito, porque o seu organismo responde melhor à infecção, né? Não impede totalmente de se infectar, mas impede de complicações. Perfeito, doutora. E partindo aqui para a nossa segunda pergunta, eu gostaria de saber se é possível afirmar que essa época do ano, por exemplo, é propícia para a Covid-19 ou se isso não é algo que temos que levar em conta. Em determinadas épocas do ano, principalmente assim quando faz aquele friozinho, a gente tende a aglomerar mais, ou seja, a gente prefere ficar em ambientes mais fechados, a gente tende a ficar mais próximo uns dos outros quando a gente sai, quando vai em um restaurante, quando vai em alguns ambientes. Então, isso predispõe à propagação de todas as doenças respiratórias, não é só com relação à Covid, mas aí a gente tem o caso da influenza, né, gripe, resfriados e outras doenças que você pode acabar se infectando por proximidade, são aquelas doenças de transmissão respiratória, através de gotícula. E no ambiente fechado, quando você fecha uma porta, fecha uma janela, as partículas elas ficam mais tempo suspensas no ar. Então, você tem uma possibilidade maior de aumento de transmissão dessas doenças. Certo, perfeito. Bom, doutora, e casos seguidos de adoecimento por Covid-19 em um curto intervalo de tempo vêm aparecendo nos últimos meses, né, em meio à alta de infecções provocada pela chamada variante supertransmissível, a Ômicron. Mas como é que isso acontece se até há um ano a literatura dizia que após ter Covid-19 o corpo produzia anticorpos suficientes para proteger o indivíduo por no mínimo 90 dias? A gente, com relação a esse vírus, toda a parte científica, né, os pesquisadores e o que a gente tem visto que alguns erros foram cometidos, algumas afirmações com relação ao vírus, né, a gente já tem visto através de diversos estudos que muita coisa não chegou a se concretizar, o comportamento do vírus não foi o esperado, desde o início, não sei, muita gente lembra, no início a gente falou, 3 meses, né, e vamos estar bem. E aí já estamos há mais de 2 anos nesse cenário de pandemia. Com relação às novas variantes, elas são mais transmissíveis, sim. O nosso organismo, ele consegue produzir uma quantidade de anticorpos, mas não chega a ser não chega a ser protetora por um período prolongado. Essa titulação de anticorpos, ela cai mais rápido do que o esperado. As vacinas também, elas não protegem tanto quanto nós gostaríamos em relação à durabilidade de anticorpos. E o vírus, o comportamento é um pouco diferente, ele tem tido a capacidade de produzir o que a gente chama de escapes imunológicos, então também ele vai buscando meios de driblar a nossa imunidade, mesmo após vacina, ele vai buscando portas onde ele possa penetrar, digamos assim, escapando aí dos anticorpos produzidos por meio das vacinas. E isso tem feito com que, mesmo vacinados, a gente tenha aí um número acentuado de pessoas se reinfectando, né, mesmo após a infecção e após a vacina. Correto. Bom, a próxima pergunta da nossa entrevista, doutora, nós já falamos um pouco sobre as novas variantes, né? Principalmente a Omicron, perdão, mas essas novas variantes, elas sempre podem causar reinfecção?
A gente pode ter sim as reinfecções por estas e por outras mutações. O que acontece? Cada vez que o organismo penetra, cada vez que o micro-organismo penetra em um organismo novo, em um ser humano, ele pode ter possibilidades de mutações, pode ter possibilidades de múltiplas mutações, algumas bem relevantes, outras não. Por isso que a gente divide em variantes de preocupação, tem várias classificações, né? Essas possibilidades de mudanças é natural, né? Quando o micro-organismo está se adaptando, geralmente esse micro-organismo ele não deseja matar o hospedeiro, né? Porque ele quer buscar um mecanismo de sobrevivência também. Mas a possibilidade, ela sim existe, e nós vamos conviver com esse vírus um longo período de tempo ainda, pelo que a gente tem visto, e várias outras mutações acontecendo, e outras transformações e reinfecções. Acredito que por um período vai ser uma rotina no nosso dia a dia, uma doença a mais como problema de saúde pública para a gente estar sempre monitorando e vendo os riscos de infecção, sazonalidade, estudar esse comportamento viral até a gente conseguir chegar numa estabilidade. Certo. A próxima pergunta, doutora, inclusive é oportuna em relação a essa última resposta. Eu queria saber se a partir de agora, né, a população terá que tomar a vacina ininterruptamente, a cada ano, por exemplo, como ocorre com a da gripe. A ideia é que se consiga pelo menos uma igual a da gripe, né? Que a gente possa ter uma vez por ano, em períodos de alta sazonalidade, onde a gente tem o maior número de casos, e aí fazer previamente, né, avaliar bem esse comportamento, por exemplo, da gripe, a gente já sabe, a gente já começa a fazer a vacina em abril, porque depois de abril a gente tem o inverno, tem um aumento do número de casos, então a gente faz essa proteção antes. A ideia é que aconteça o mesmo com a Ômicron. Lembrando que a gente ainda não tem uma vacina que produza uma proteção tão duradoura. O ideal é que a gente consiga chegar em uma vacina como, por exemplo, a do sarampo, né? Que você toma uma ou duas doses e para sempre. Mas a gente está vendo, talvez, com esse vírus não seja assim. Mas você ter um esquema vacinal onde você tem que tomar essa vacina 3, 4 vezes durante o ano é praticamente inviável como política pública. Então, a gente espera que tenha, pelo menos, como a da gripe, uma vez ao ano, em determinadas épocas do ano, para diminuir o número de pessoas transmitindo, infectadas e adoecendo, e também para não sobrecarregar o sistema público de saúde. A ideia é essa. Ainda não temos essa vacina ideal, né, mas as novas tecnologias, o que a comunidade científica tem feito está buscando essa resposta para que a gente tenha, pelo menos, uma duração maior dos anticorpos por um tempo mais prolongado.